Daí um exemplo que eu busquei, a gente está em época de eleição agora. Por que será que o corrupto que eu voto é melhor que o corrupto que você vota? Por que que eu defendo um corrupto? E quando você defende o seu corrupto deve ser preso. Mais 1 ou 2 semanas. O homem levantou ele, olhou nos olhos dele e disse: Você não tem dinheiro para me pagar? Guardas, por favor, venham, prendam este homem, ele está me devendo. E o homem que devia, o homem que estava sendo perdoado, foi preso. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. A história de hoje, nós vamos falar sobre um homem que vivia num reino e que deveu um dinheiro para o rei. E que o rei perdoou a sua dívida. E vamos ver o que aconteceu e o que é que isso tem a ver com a nossa vida e com a nossa história. Eu sou Rafael Costa e fico muito feliz em ver você aqui mais uma vez assistindo um dos nossos vídeos. E após a vinheta, não perca mais uma reflexão fantástica. Então, gente, bom, olha, essa história aqui, como eu disse lá no comecinho, ela é realmente para a gente poder refletir sobre algumas atitudes nossas que vão acontecendo. O vídeo não é para julgamentos, nem julgamentos próprios e nem julgamentos de outros, beleza? Então conta-se uma história de um homem que prestava serviços dentro de um reino muito populoso, e como toda a capital, todo o reino, devia-se pagar impostos. E este homem ele estava devendo impostos para o rei. O rei um dia ficou furioso e resolveu chamar este homem para cobrar estes impostos, que já estavam chegando lá a 200 mil. Ao chamar o homem ficou desesperado, porque lá naquele reino, quem não pagasse as dívidas seria preso e a família seria escravizada. Ao chegar diante do rei, este homem suplicou, implorou, disse: Não, por favor, não me prenda, me dê mais 1, 2 semanas para poder juntar este dinheiro e poder pagar esses tributos a você. Não faça da minha família escravos. Eu tenho 3 filhos, tenho a minha esposa. Eu preciso do meu comércio para poder sustentá-los. Se eu for preso e eles forem escravizados, eu vou acabar com a minha vida. E ele ajoelhou no pé daquele rei. Suplicou para que o rei lhe desse mais 1, 2 semanas de respiro para poder pagar essa dívida. E o rei se comoveu, pediu para que ele se levantasse e disse a ele assim: Eu não vou te dar 2 semanas, eu vou perdoar a sua dívida. O homem ficou sem entender nada. Por que aquele rei estava sendo tão generoso com ele? E perguntou: Como assim, rei? É isso mesmo? E o rei disse com toda certeza: Eu vou perdoar a sua dívida para você cuidar da sua família e cuidar do seu comércio. E o homem saiu aliviado, contente, surpreso. Andando pelo reino, este homem tinha um outro homem que devia para ele. E um foi caminhando, todo contente, o outro também. Quando eles se cruzaram, o homem que estava devendo para este homem que foi perdoado queria desviar o caminho, queria fugir, porque quem deve, né, gosta de fugir, enfim. E de repente, aquele homem que tinha sido perdoado olhou nos olhos daquele que estava devendo para ele
estava devendo 10.000, olhou no olho dele e disse: cadê o meu dinheiro? Eu quero o meu dinheiro agora. E o homem que estava devendo, o homem que foi perdoado, disse: não, por favor, me dá mais uma semana, me dá 2 semanas, por favor, não me entregue para a justiça. Se eu for entregue para a justiça, eu serei preso e a minha família será escravizada. Não faça isso comigo, por favor, me dê mais uma semana. E ajoelhou nos pés daquele homem que tinha sido perdoado pelo rei e suplicou para que ele desse mais 1 ou 2 semanas. O homem levantou ele, olhou nos olhos dele e disse: você não tem o dinheiro para me pagar? Guardas, por favor, venham, prendam este homem, ele está me devendo. E o homem que devia, o homem que estava sendo perdoado, foi preso. E sua família escravizada. Sua mulher e seus 3 filhos escravizados para pagar a dívida daquele homem que tinha sido perdoado. Alguns homens que estavam observando aquilo levou a informação para o rei, porque eles ficaram sabendo que o homem tinha sido perdoado. E não cultivou o perdão, não levou o perdão para frente. O rei então o chamou novamente, desfez o perdão que ele tinha dado da dívida e começou a escravizar este homem. Somente ele, não a família dele. Moral da história, gente. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Antes de gravar o vídeo eu fiquei pensando, puxa vida, como que eu vou intitular essa história aqui? Quantas vezes que a gente vê, né? Porque o que aconteceu foi uma hipocrisia. O homem, ele tinha recebido uma dádiva, ele tinha recebido um perdão de dívida e ele não foi capaz de passar isso para frente. Quantas vezes nós, seres humanos, fazemos isso? Essa é a reflexão que eu quero que a gente faça. Daí um exemplo que eu busquei, a gente está em época de eleição agora. Por que será que o corrupto que eu voto é melhor que o corrupto que você vota? Por que eu defendo um corrupto? E quando você defende o seu corrupto deve ser preso. O seu corrupto não presta. Por que a gente recebe algo de bom e não consegue passar isso para frente? Por que será que isso acontece? É essa reflexão que eu quero que a gente traga nesse momento. A cada dia o mundo parece que está mais misturado, mais desmisturado, mais estranho, com interesses próprios. Então, olha só o que esse homem fez. Ele foi perdoado e não perdoou. Quantas vezes a gente julga as pessoas e a gente não quer ser julgado? Quantas vezes uma pessoa comete o mesmo erro que a gente comete, mas nós tivemos o nosso motivo de cometer o erro? A pessoa não presta. Por que o nosso erro, que é o mesmo que o erro do outro, tem um valor de castigo menos relevante pra gente no nosso julgamento? Então, gente, pra mim, pra você, pra quem eu amo, pra quem você ama, o mundo é uma energia que está observando tudo o que eu faço e o que você faz. E que vai, de certa forma, devolver isso pra gente. Ou agora, ou mais pra frente. No passado não tem como.
mas nós vamos viver aquilo. A consequência daquilo é como uma semente que a gente planta. Então, eu gostaria que essa mensagem ficasse guardada, principalmente agora, nessa época aí de eleição, que é um momento que a gente tem que refletir e pensar. Vamos votar pensando no outro e não pensando na gente. Você já reparou que a gente sempre vota se algum vereador, algum deputado, algum prefeito, algum governador vai fazer algo para o nosso bem? A gente não pensa no bem do outro. É muito difícil isso acontecer. Eu já até fiz uma pesquisa, já até perguntei para algumas pessoas. Eu que moro na zona norte de São Paulo, tendencio a votar em alguém que é da zona norte de São Paulo, que vai recapear as ruas de São Paulo, da zona norte de São Paulo, que vai limpar os bueiros da zona norte de São Paulo. Só que existem extremos norte, extremo leste, extremo sul, que tem ruas que nem são asfaltadas. E naquele cara lá, por que a gente não vota naquele cara que vai salvar milhares de gente que moram, talvez, um pouco numa condição diferente da gente, um pouco inferior que a gente? Fiquem com essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessa reflexão. E se você gostou, não deixe de compartilhar com alguém essa mensagem. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho e seja muito bem-vindo a essa família que está crescendo a cada dia e está trazendo muita satisfação, muito orgulho para mim e para todos nós que pertencemos a ela, tá bom? Então, um grande abraço do Rafael Costa para você e rumo ao topo, com um pouquinho menos de hipocrisia, porque é lá que a gente vai se encontrar. Tchau!